Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo em mais um vídeo do Decifrando Cinema, no qual eu faço críticas, análises e indicações de filmes, livros e séries em geral. Hoje eu resolvi falar com vocês sobre Sexta-feira 13. Para aqueles que não sabem, Sexta-feira 13 é uma franquia de terror que atualmente está com 12 filmes e ela é a franquia mais lucrativa desse gênero. Mas o motivo do sucesso de Sexta-feira 13 está muito atrelado ao fato dos caras terem criado um dos maiores assassinos da história dos filmes de terror, que é o Jason Voorhees, um personagem que já entrou para a história do cinema. Mas e se eu dissesse que o Jason nem sempre foi o principal vilão da franquia? A verdade é que Jason só se tornou vilão a partir do segundo filme. No primeiro filme, o assassino é a mãe de Jason. Bem, a questão que eu tento chegar hoje é como um filme de terror que tinha tudo pra dar errado deu origem a uma das maiores franquias do gênero. O primeiro Sexta-feira 13, lançado em 1980, segue uma história bem padrão de filme de terror. Eles seguem o acampamento Crystal Lake, que é um acampamento que fica numa região no interior dos Estados Unidos, e por muito tempo ele ficou fechado por causa de uma série de assassinatos que aconteceram lá e um monte de coisas macabras aconteceram no local. Mas agora o acampamento foi parar nas mãos de um novo proprietário que está querendo reabrir ele. Então ele contrata um monte de jovens para ajudar na reforma e ajudar ele a levantar o acampamento para ficar em atividade de novo. Todos esses monitores são jovens que estão indo para lá para trabalhar, claro, mas também estão indo para se divertir. O que eles não sabem é que nas florestas da proximidade do acampamento, um assassino misterioso está presente e começa a matar todos os monitores um por um. Sexta-feira 13 é um clássico caso de filme de terror que tentou fazer sucesso em cima do sucesso de Halloween. O fato é que o Halloween do John Carpenter tinha sido lançado alguns anos antes disso, e o próprio diretor desse Sexta-feira 13, um cara chamado Sean S. Cunningham, não tem vergonha de admitir que ele se baseou muito no Halloween, e a verdade é que ele nem imaginava o legado que esse filme ia gerar. Ele nem sabia se ia ter continuações isso aqui. Ele só apenas queria um filme de terror decente que pudesse pagar as dívidas que estavam perseguindo ele há tempos. O cara estava quase falido. Mas acontece que no final, Sexta-feira 13 teve uma das maiores bilheterias do ano que lançou e ele finalmente conseguiu se salvar. Não é à toa que deu origem a um monte de continuações que vieram depois. Mas os pontos positivos de Sexta-feira 13, desse original pelo menos, são vários na verdade. A direção do Cunningham não é tão boa, por exemplo, quanto a de um John Carpenter, mas cumpre bem o papel dela, eu diria, ainda mais porque foi muito inteligente dele, sendo que nesse filme era o primeiro de todos, eles não queriam entregar de cara quem era o assassino, então na cena de assassinato a gente nunca vê o rosto dele. No final do filme a gente tem a revelação, mas até lá a gente só apenas vê as cenas no ponto de vista do assassino, uma técnica muito legal. E é impressionante como eles utilizaram bem o método do tubarão, de usar a trilha sonora para representar a presença de uma ameaça. O cara que fez a trilha sonora desse Sexta-feira 13 foi um sujeito chamado Harry Manfredini. E a trilha desse Sexta-feira 13 não é nada excepcional, porque a maior parte do filme segue música ambiente, mas toda vez que o assassino está por perto, sempre a trilha acaba entrando para dar um tom de tensão muito legal. E uma das coisas que ficou mais icônicas na franquia é aquele barulho que toca toda vez que o assassino está por perto, o que é uma abreviação da frase Kill them, mommy, ou mate todos eles, mãe, que é a frase que a assassina fica ouvindo na cabeça dela. A história é que a Pamela Voorhees, a mãe de Jason, ela era uma cozinheira no acampamento Crystal Lake nos anos 50, mas o filho dela acabou morrendo afogado no lago e um grande motivo disso foi porque os monitores não estavam prestando atenção nas crianças, eles negligenciaram eles. E desde então ela se tornou uma psicopata completa, ela criou uma dupla personalidade em que parte dela é o filho, e ela virou uma pessoa que odeia jovens de todo jeito, e desde então ela tem matado qualquer adolescente que vai trabalhar no Crystal Lake. É basicamente psicose ao contrário, ao invés de ser um filho que está matando pessoas fingindo ser a mãe, a gente tem aqui uma mãe que está matando pessoas fingindo ser o filho. E uma coisa muito boa de Sexta-feira 13 também são as atuações. Nenhum ator aqui é exatamente excepcional, mas eu dou um grande destaque para o Kevin Bacon, que depois se tornou um dos maiores atores hollywoodianos, e esse aqui foi o primeiro filme dele, ele é um dos monitores que aparece.
Mas boa parte desses jovens já se conheciam antes das filmagens, então as cenas em que eles estão contracenando juntos são bem naturais, porque eles já eram amigos e se conheciam faz tempo. Então é bom dar um tom de naturalidade e uma realidade pro filme muito boa, e isso é muito legal. Mas a atuação que mais se destaca definitivamente é Betsy Palmer interpretando a mãe de Jason, a Pamela Voorhees. E é interessante que a Betsy Palmer, ela odiava filmes de terror. Ela só aceitou fazer esse filme porque o carro dela tinha quebrado e ela precisava de dinheiro para comprar um carro novo. Então, no final, ela fez o papel e fez uma atuação maravilhosa. A cena da revelação dela como assassina é impressionante, ela é sinistra, tensa e é muito bem construída essa história. E acho justo também mencionar o final impressionante desse filme. Depois que a Final Girl, não vou dizer quem, derrota a assassina e a gente tem a primeira aparição do Jason não só na franquia, mas na história do cinema, na verdade. O jumpscare em que ele aparece é uma das cenas mais marcantes do filme e é uma das coisas mais memoráveis para mim desse filme e garantiu uma sequência. E é interessante você pensar que esse susto que a gente recebe no fim não estava no roteiro originalmente. Foi esse cara, o Tom Savini, quem teve a ideia de botar um susto no final, que serviu muito, e se não fosse por esse susto, a gente não teria os outros Sexta-feira 13. Esse cara tá de parabéns. Acho que um dos maiores problemas, talvez, desse filme seja o fato dele ser meio lento, ele tem um ritmo devagar, demora para as coisas acontecerem. É um filme que não envelheceu tão bem nesses aspectos. E ele tem um monte de problema de continuidade clássico de filme B. Por exemplo, os pequenos detalhes que a gente vê do assassino, é visível um pouco que roupa que o assassino está usando. E ele muda de roupa a cada assassinato que acontece, então eu acho isso algo meio fake, mas tudo bem, dá para ignorar. Mas realmente o maior problema desse filme é o ritmo, ele é um pouco devagar demais. E se você tá afim de ver um filme de terror pra se divertir mesmo, não é esse que eu recomendaria. Nesse caso, eu acho que as sequências de Sexta-feira 13 conseguiram melhorar bastante nesse aspecto. Mas não dá pra você negar que o primeiro Sexta-feira 13 é uma obra-prima do terror e é o meu filme favorito da franquia, sem dúvida. Eu acho que terror dos anos 80 já é uma coisa que as pessoas sempre vão associar mais ao trash. Mas esse filme, ele é mais classicão, ele tem umas coisas muito geniais dele. Eu acho que ele tá entre os 10 maiores clássicos de terror de todos os tempos. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem o seu like. Comentem aí embaixo se vocês viram Sexta-feira 13, se vocês gostam dessa franquia, qual é seu Sexta-feira 13 favorito. Deixem outras recomendações de filmes, livros ou séries pra gente falar aqui no canal. E se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos e sigam a nossa página no Instagram. É isso, pessoal, até a próxima.